Bom dia a todos, estamos inaugurando o nosso podcast. O podcast é um podcast para falar de negócios e seus diversos segmentos. No nosso primeiro encontro, vamos falar sobre o tema inovação. Essa semana, a Comitiva Inovação abrirá seu hub e vamos explorar mais sobre esses assuntos e outros na área de inovação. Mas antes, quero apresentar a nossa bancada de hoje. Thiago Abraão, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Barretos, empresário e advogado, e o vice-presidente da Ignatus, Cristiano Queiroz, estão aqui comigo hoje. O Cristiano já teve uma experiência aqui em Barretos, não foi num hub de inovação, né, Cristiano? Foi numa aceleradora de startup. Qual foi a sua experiência em um ambiente de inovação aqui em Barretos? Primeiramente, muito feliz de estar aqui, colaborando com vocês. Obrigado pelo convite. Sim, esse meio de inovação ele é muito dinâmico, né? E até os termos evoluem bastante. Então, na época que a gente estava começando aqui em Barretos, era chamado de incubadora, né? Então, eu comecei numa incubadora aqui, era o IBT, Instituto Barretos de Tecnologia, e começamos com uma salinha, né? Eu e meu sócio, o Alexandre, e ali era um ambiente que nos ajudava a ter alguns serviços, alguns benefícios, alguns facilitadores, né? Para você começar com uma empresa pequena de inovação. E a partir dali a gente foi expandindo ali dentro mesmo. Depois o próprio IBT deixou de ser uma incubadora, passou a ser mas assim, um negócio particular, privado, né? De aluguel de áreas e tal. E a gente continuou lá e fomos crescendo ali dentro mesmo, né? Para depois de alguns anos sair para o local que a gente está hoje ali, perto do lado. E essa incubadora, qual foi o papel dela no desenvolvimento da Ignatus para se tornar hoje? Você sente que ela foi importante nesse processo de crescimento? Foi bastante importante para nos proporcionar, no início, né, quando você está começando, você tem um monte de demandas, você não tem muita experiência, você está sentindo o mercado, então qualquer coisa que você possa economizar, seja de recurso ou de tempo, ou de ter perto ali de você pessoas experientes para te ajudar, né, seja com experiência contábil, experiência de mercado, experiência de desenvolvimento, isso conta muito, ajuda muito, né? Então foi fundamental. Na época a gente não era Ignatus, né? Éramos a Q2. A gente vai falar mais ainda dessa história aqui, com certeza. Mas foi fundamental, sim, para dar um ambiente. A palavra eu acho que era bem adequada, mas é uma incubadora, né? Que você vai pegar ali um ser nascente, né? E vai ajudar ele, vai proteger ele para ele poder se desenvolver e depois andar com as próprias pernas. Então foi fundamental, sim. Eu acho que pode ajudar e esse tipo de modelo ajuda até hoje. Ô, Thiago, você que faz parte da Comitiva Inovação como vice-presidente e também é secretário de Desenvolvimento Econômico e de Inovação em Barretos, como você enxerga esse movimento de novos hubs de inovação chegando em Barretos com a Comitiva Inovação e qual que é o potencial para Barretos ter hubs de inovação como esse? Primeiro, né, é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês. Essa iniciativa é muito bacana, né? A gente trazer para o público em geral, né, o que está acontecendo na nossa cidade. E essa pergunta é muito bacana, porque a gente vem de um movimento muito legal em Barretos, né? O Cristiano ele já faz parte desse movimento há bastante tempo, de inovação. A gente tem um bom ecossistema de inovação na cidade, com pessoas que lutam diariamente para que isso ocorra, e o que a gente vem tentando fazer é organizar da melhor maneira possível para que isso se desenvolva. E esse hub de inovação que vai ser inaugurado, que está sendo inaugurado, é muito importante para compor tudo isso, né? Barretos tem alguns bons caminhos para trilhar, seja na área da saúde, seja na área da agroindústria, seja na área do turismo, e a gente vem se desenvolvendo muito nesses quesitos. A gente tem o Arena, que hoje é um hub de inovação que ele já tem um grande sucesso, né, a nível nacional, e acredito que isso vem trazendo muita força para a gente. Eu acredito que o caminho de Barretos é um caminho para inovação e tecnologia, é um caminho só de expansão. Acredito que a gente vai se tornar aí
um expoente nessa área nos próximos anos. Ô, Thiago, você visitou vários centros de inovação aqui no Brasil inteiro. Assim, quais são as suas referências que você acha que Barretos, a Comitiva, pode chegar a se espelhar para ter como assim, um objetivo a chegar aqui em Barretos? Qual que te chamou muita atenção e por quê? Isso é legal perguntar, porque, como o Cristiano falou, né, as coisas mudam muito rápido. Então, o primeiro que eu visitei quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, na gestão passada, foi São José dos Campos, que é o que a gente sempre ouviu, né, dizer, o Parque Tecnológico São José dos Campos. Inclusive, eu estive lá várias vezes, né. Lá é um parque tecnológico da maneira que iniciou, né, um parque tecnológico grande, com diversas empresas lá dentro, muitas startups. E aí, eu achei muito interessante, mas para Barretos aquilo era algo muito distante nesse momento, né? Porque nós precisaríamos ter um recurso muito grande para ter uma área grande, construir um prédio grande, ter uma manutenção de infraestrutura e de administração muito grande. Então eu comecei a buscar outras opções. E aí foi que eu encontrei Santo André. Até me tornei amigo do secretário de Desenvolvimento Econômico lá, que ele está indo para o 9º ano dele como secretário, né? Se ele está indo para o 9º ano dele como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, é porque ele vem desenvolvendo um bom negócio, um bom trabalho. E aí, lá eu verifiquei que lá não existe parque tecnológico. Então, o que eles criaram? Eles criaram um parque tecnológico que, na verdade, é uma rede de governança. Então, lá não tem paredes, não tinha, né? Que agora vai ser inaugurado. Então, eles começaram esse movimento há mais ou menos 7 anos atrás, com uma rede de governanças, incluindo todos os hubs de inovação, universidades, pessoas que trabalham, empresas que desenvolvem tecnologia e inovação, fizeram um grande sistema de governança, criaram um parque tecnológico virtual e nos últimos 6 anos eles conseguiram captar de fomento mais de 108 milhões para a cidade. E aí o sucesso foi tão grande que o governo estadual e federal, se eu salvo engano, investiu uma quantia muito grande e eles vão inaugurar agora, esse ano, o parque tecnológico deles. E outro local também que me chama muita atenção, Cristiano, não sei se você conhece essa questão de inovação na cidade, é Florianópolis. Florianópolis hoje, eu encontrei o prefeito de Florianópolis em um hotel em Brasília e começamos a conversar sobre isso. Ele falou, você precisa conhecer Florianópolis. Todo mundo acha que lá é turismo, só que 25% do PIB de Florianópolis é de inovação e tecnologia. São mais de 7 mil empresas ligadas à inovação e tecnologia na cidade de Florianópolis, né? A cidade de Florianópolis tem, em média, 400 mil habitantes. Então, e lá são 4 hubs de inovação. E esses 4 hubs de inovação têm uma cultura parecida com Santo André, que lá eles vão ter um parque tecnológico físico, né? Mas eles têm essa rede de governança e esses 4 hubs de inovação, junto com as empresas, faz essa rede de governança funcionar. Então, acredito que para a gente na cidade de Barretos hoje, e também para o movimento que vem sendo feito de inovação e tecnologia, essa rede de governança, essa descentralização em um local físico somente, é o mais apropriado para a gente, é o que está acontecendo. Então nós temos, por exemplo, a Arena, temos agora a Comitiva de Inovação, e a gente vai caminhando dando passos para essa finalidade. Isso é muito importante. Ô, Cristiano, eu queria voltar o papo com você, que você começou, então, na incubadora, lá no BTG, na BTC, não, IBT, e depois vocês foram evoluindo, toda uma trajetória de história que está muito ligado também à mudança de mercado odontológico que houve no Brasil, Sim. com a regulamentação para que não houvesse monopólio no nosso mercado. Queria que você contasse um pouquinho essa história da Gnatos, como chegou ao crescimento tão rápido que chegou e como se deu esse crescimento. Legal. Bom, hoje a gente fala Gnatos aqui, né? Mas a minha história, ela começa de antes, né? Paralelamente, e depois ali em 2017 que a gente adquiriu a Gnatos, né? Então, a gente estava lá com a Q2, né? Era Q2 Tech, depois a gente simplificou para Q2, e já estamos no mercado há praticamente 10 anos, né? Crescendo organicamente, e
E aí surgiu uma oportunidade. Essa oportunidade houve a fusão das duas principais empresas de equipamentos odontológicos do Brasil, né? Porque o equipamento principal deles eram as cadeiras odontológicas. Foi a da Biatlante com a Gnatus. Eles se fundiram, criaram uma nova empresa chamada Aliage. Porém, o CAD, né, o órgão do governo de concorrência comercial, recebeu a denúncia e interpretou que aquilo era um monopólio. Eles estavam criando um monopólio na fabricação das cadeiras e outros equipamentos para dentista. E obrigaram eles a vender a marca Gnatus. Então, eu e o meu sócio, a gente viu isso como uma oportunidade. Fizemos algumas análises, aliás, muitas análises de oportunidade de mercado, o que seria uma proposta interessante, né, para a Aliage, que nós não tínhamos recurso financeiro para chegar lá e bancar isso. Então a gente teve que fazer um modelo de negócio que fosse interessante para eles e factível para nós. E foi o que a gente fez, fizemos uma oferta. E no fim eles gostaram do nosso projeto e a gente fechou, adquirimos a Gnatus, trouxemos para Barretos. Então em 2017 a Q2 vira Gnatus, né? Então eu incorporei todo o meu portfólio Q2, virou Gnatus, e adicionei o portfólio já existente da Gnatus, que era uma empresa ali na época de 40 e poucos anos, 42 anos, se não me engano, na época. Uma marca dominante, né, no mercado odontológico. E aí o nosso trabalho ao longo desses 8 anos, né, que já fez esse movimento aí, foi de botar a Gnatus, né, no local de merecimento da marca, né, a marca que é como principal marca de produtos odontológicos do Brasil, e expansão de portfólio. E é o que a gente vem fazendo. E aí, nesse caminho, né, claro, colocamos nosso DNA ali de inovação, né, eu sempre voltado para desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento do portfólio. A gente vai aprendendo que inovação também, não necessariamente a gente faz só dentro de casa, a gente também faz inovação com parceiros, a gente faz inovação em modelos de negócios, né? E graças a Deus a gente teve muito sucesso, né? Nessa parte, Cristiano, quando a gente fala da inovação, da porta de fora para a porta de dentro da empresa, você fez alguns processos de Open Innovation, já teve algumas experiências com esse? Conta pra gente como é que foi esse processo de Open Innovation para a Gnatus e para você, para desenvolvimento de novos produtos. A partir de... acho que isso aí fazia uns 3 anos já, se não me engano. Eu estava vendo já há algum tempo que a gente estava com um movimento de mercado que outras empresas estavam inovando mais rápido, né? Em outros mercados, né? Não necessariamente na área de odonto. Como é que eles estavam inovando mais rápido? Estavam inovando com parceiros de fora, pegando o mercado, né? Sugestões do mercado, inventores e tal, e trazendo para dentro. A gente buscou entender o que eles estavam fazendo. Já começamos a usar na época, né, a expertise de Barretos do Hub, na época foi o Arena, que nos ajudou, e também o Sebrae. Então a gente fez uma parceria com essas duas entidades, né, e falou, a gente quer fazer um evento aqui de captação de startups, um Open Innovation, né, um modelo Open Innovation, onde as pessoas conseguem trazer de fora. Não é que eu dei uma demanda específica, eu falei, não, eu quero saber o que vocês estão fazendo na área de odonto. E acabamos criando e descobrimos que não existia, no Brasil nunca tinha existido um Open Innovation para odontologia. Existia para a área médica, no geral, né? Então a criação foi aqui. Então nós criamos, né, a Gnatus em parceria com o Arena e com o Sebrae, criamos o primeiro Open Innovation, foi o Gnatus Open Innovation, para odontologia. E foi muito legal. Tanto o Sebrae quanto a Arena ajudaram toda nessa conexão do mundo de startup e tecnologia com a Gnatus. Exatamente. Então, assim, eles trouxeram o Sebrae bastante com a conexão, a penetração que ele tem no Brasil inteiro. E o Hub Arena trouxe a metodologia de como que você organiza isso, como que você traz essas pessoas, como que você faz os eventos, dá as mentorias, né? Então, a gente fez esse trabalho aí a 6 mãos, né? E foi muito legal, a gente captou... acho que quase 20 startups, 15 participaram do programa, foi um programa também que a gente proporcionou para as startups, né, de graça para elas, foi um investimento nosso.
várias semanas de trabalhos de coaching, nas mais diversas áreas, né, de modelo de negócio, para eles irem refinando o modelo de negócio deles, e ao final, né, teve várias apresentações para nós, e a gente escolheu uma empresa vencedora e a gente fez uma proposta de investimento. Então ali a gente captou, né, uma nova startup da área de odontologia, que era o nosso objetivo. Ô, Cristiano, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dos erros desse processo, porque normalmente a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Para aquelas startups, assim, que não deram certo, onde você acha que vem as principais falhas e como elas podem corrigir para as próximas apresentações, para chegar na Gnatos mais preparado, com produtos melhores para inovação na área odontológica, enfim, desse processo, o que você viu como aprendizagem? Eu não diria assim que elas não deram certo. Eu posso dizer o seguinte: primeira coisa, que é o que a gente vai aprendendo depois quando tá com a mão na massa, né? O mercado é soberano. Então, uma startup, normalmente, qual que é o objetivo dela? É resolver uma dor do mercado. O que acontece muitas vezes é que aquela dor que eles estão resolvendo é uma dor só da startup ou de um mercado muito pequeno, Restrito, né? muito restrito, e que às vezes não é suficiente Uma escala. para manter uma empresa em cima daquele projeto apenas. Então isso é uma questão, acho que primordial. É saber se aquilo que você está fazendo, independente se é uma ótima ideia ou não, se aquilo realmente tem um potencial de mercado futuro, né? E pode ser que seja alguma coisa local do Brasil, pode ser que seja alguma coisa mais internacional, e aí a pessoa vai ter que ir dosando, porque eu já passei por todas essas fases, né? No início, no conceito de hoje, eu comecei como uma startup, se eu for botar o conceito. Na época a gente não tinha esse nome, né? Porque eu comecei também no fundo da minha casa, eu e o Alexandre, né? Resolvendo um problema que a gente traçou exatamente esse erro. A gente resolveu um problema que nós detectamos que era real, mas a gente não conseguiu convencer o mercado que era um problema relevante, né? Só que acabou que a gente foi conhecendo o mercado nesse processo, o mercado de odontologia, nós não estávamos ainda nesse mercado, e por conta disso a gente viu, olha, esse mercado é legal, vamos investir em outra, acabamos investindo em fazer produtos que já tinham mercado. Então a gente começou como startup com essa questão de resolver um problema, um nicho, né? E acabamos dando uma volta que a gente, vamos dizer assim, bateu numa parede ali, não estava conseguindo transpor, falou, não, peraí, vamos dar uma volta, vamos fazer produtos que já tem um mercado, com uma proposta melhor e tal. E aí, isso que deu, essa correção aí, que deu o caminho porque a gente chegou aqui até hoje. Então, acho que esse é um dos erros comuns. E o outro, acho que mais comum também que eu vejo, é que planilha aceita qualquer coisa. Então, assim, muitas vezes as projeções são exageradas, né, em termos de velocidade de crescimento e de ganhos possíveis e tal. Então, na hora que você vai pro real, aquilo não cumpre. Então você tem que ter, acho que muitas vezes uma startup não é só o produto, né, que está iniciando, é o próprio empresário. Ele é uma startup, ele precisa de mais maturidade. Então, qualquer coisa que você possa fazer para acelerar esse amadurecimento é válido. E é interessante ouvir isso, né? Porque geralmente quando a gente fala de startups, né, surge de uma ideia. Sim. Como você falou, né? Geralmente uma ideia para resolver algum problema, quando a gente fala resolver alguma dor. Mas muitas vezes essa pessoa que teve essa ideia, né, que está iniciando a startup, ela não tem maturidade ou conhecimento suficiente de mercado. Então, os centros de inovação são muito importantes para isso. Exato. Para auxiliar essa pessoa a transformar a ideia dela em negócio. Então, basicamente, é isso que um hub de inovação faz, um centro de inovação faz. É ter pessoas ali dentro para ajudar essas ideias a se transformar em negócio. Claro que não são todas que transformam o negócio, né? Mas ele vai ter esse respaldo suficiente. E é interessante, né, Marcelo, a gente tá ouvindo, principalmente em relação à Open Innovation, que é importante a gente entender também, porque muitas vezes a gente vê empresas tradicionais que não têm essa noção de como uma inovação, uma startup pode ajudá-la no crescimento da empresa. Então tem muita gente que
ouve sobre tecnologia e inovação, mas não tem ideia de que aquilo pode impactar. Então, já fazendo a vez aqui de entrevistador, né? Era legal se você puder falar também como empresário, para esse empresário tradicional, do que uma busca de inovação e tecnologia ajuda numa empresa que já está estabelecida. Porque a gente sempre fala de centro de inovação, a gente fala das duas pontas, né? A ponta da startup, que está ali começando, mas ela precisa da empresa, né? Então, é interessante também entender que a empresa precisa dessa startup. Sim. Hoje com o mercado configurado da maneira que está, muito dinâmico, né? Mercado global, agora mercado digital, a concorrência ela é muito feroz, muito rápida. Então, uma empresa tradicional, como você falou, ela se beneficia muito desse sangue novo, né? De tecnologias novas, às vezes ali uma startup, eventualmente a startup tem uma pessoa só que está pegando uma tecnologia nova, entendendo aquilo ali e aplicando. Essa junção é muito legal, porque a empresa grande, ela tem as suas... ela já está estabelecida, ela tem o seu mercado, ela está rodando, então ela tem ali sua folha de pagamento, ela tem sua carteira de clientes e tal. E se não tem uma ação ativa da empresa para inovar, essa inovação ela acaba não vindo na velocidade que o mercado hoje pede para ela se manter relevante. E às vezes ela, sem perceber, ela vai perdendo essa relevância, né? E na hora que a pessoa acorda, o empresário acorda, já está muito para trás. A gente tem grandes empresas, né, multinacionais que, com a tecnologia, elas faliram porque não quiseram acompanhar, né? A gente tem casos que sempre são falados de grandes empresas multinacionais que não acompanharam a tecnologia e quebraram. O clássico da Kodak. Da Kodak. Criou a própria máquina fotográfica e deixou de lá, de uma área de dor. Eu acreditou naquele momento. Temos outras, muitas aí, né? Mas eu acho que é um ganha-ganha. Claro, sempre há essa ideia, né, do empresário, e eu também já tive desse lado, né, que é uma aposta. E não deixa de ser, mas essa aposta você consegue dosar. Como eu sempre gosto de fazer uma análise assim, por que foram surgindo as incubadoras e depois foram evoluindo para os hubs e tal? Porque é o natural, é uma evolução natural do modelo de negócio e que dá certo. Então, se existe, né, e não é só aqui, tá, tem no mundo inteiro, é porque existe o benefício, né? E às vezes a gente demora para dar aquele clique e fala, peraí, deixa eu ir lá ver o que é isso mesmo. Não custa nada, o cara vem aqui, conhece, ninguém vai agarrar ele e enfiar uma startup na empresa dele, né? Exato. Ele tem que entender que ele que vai avaliar e ele que vai investir, né? Então, empresas grandes da região já fazem isso, o próprio Minerva já tem startup fazendo há muito tempo. Então, é algo que realmente funciona. Os bancos já fazem isso, né, há muito tempo. Essa leva... Itaú ele criou o seu próprio hub, né? Na verdade, ele patrocina, virou master do Cubo, do Itaú, que saiu uma movimentação, saiu até uma matéria no Estadão semana passada falando de 10 bilhões de faturamento ano passado dentro do hub. Eu acho que nada mais natural, como a gente sempre fala nos noticiários nacionais e internacionais do Brasil, né, com o agro, né? Então, assim, já estava demorando para ter um hub de agroindústria, porque se nós somos aqui a potência da indústria mundial, e somos mesmo, nada mais natural da gente inovar, né, nesse mercado, que vai nos dar uma vantagem muito grande. O seu testemunho é muito legal, porque uma das essências do serviço que o Hub, que a comitiva de inovação, que o Centro de Inovação vai fazer, é o produto que a gente está chamando de propulsão startup, que é exatamente o que foi para você o Open Innovation. Então ele convida as startups do Brasil inteiro para participarem de desafios das empresas, principalmente, preferencialmente na área de agroindústria, para achar soluções. Nesse bate-papo, Cristiano, uma das áreas do agronegócio que a gente vê maior potencial de inovação está, por exemplo, em confinamentos. A complexidade que se tem em confinamentos aqui, aí a gente está extrapolando para outras áreas, não só nas empresas, mas também o pecuarista, o agricultor, todos podem participar desse processo de inovação que o Barretos está passando por iniciativas externas de inovação, buscando o que há de melhor, não só em Barretos, mas no Brasil inteiro, através do Comitiva Inovação. Esse que está sendo o nosso objetivo de alcançar uma inovação mais
mais duradoura e eficiente aqui em Barretos. Tenho certeza que a comitiva vai conseguir. Mas outro caminho também, Thiago, e aí eu queria te ouvir, importante para a nossa cidade, é agir na cultura de inovação aqui do nosso município. Como você enxerga que está essa cultura de inovação em Barretos e como a gente está melhorando a cada dia essa cultura de inovação? Marcelo, isso é muito importante, né? Eu acredito que para a gente falar de inovação, a gente também tem que mudar a cultura das pessoas para entender o que é, né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é um auxílio a mudar a O cultura. podcast nem convida. Exatamente. Então, tudo isso ajuda. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, vou dar o Meet empresarial que nós fizemos no ano passado. Quando a gente teve a ideia de fazer o Meet empresarial, o primeiro Meet empresarial, e convidar empresários de Barretos para expor como eles começaram, a sua trajetória, e foi um grande sucesso aquele evento, o pensamento era esse, em mudar a cultura do barretense em relação ao desenvolvimento econômico da cidade. Porque a gente sempre ouve algumas coisas, Barretos não tem como prosperar. E aí eu falei, não, vamos levar pessoas para falar sobre seus negócios. A gente tem um dos maiores frigoríficos do mundo aqui dentro. A gente tem a Gnatos, que é uma das maiores empresas de odontologia do Brasil aqui dentro. A gente tem a EcoPower aqui. A gente tem o Grupo Vilela de Queiroz, que é o maior vendedor de gados do Brasil. Eles movimentam no ano 600 mil cabeças dentro da... Sim, a gente tem a SR Embalagens, que é líder de mercado em vários segmentos, né? Então, em Barretos, a gente tem muita coisa boa. Então, a ideia era mudar a cultura. E a gente tem que mudar a cultura fazendo eventos, mostrando para as pessoas como que isso pode ser feito. Por exemplo, nós temos em Barretos o Bruto Valo, que é um ecossistema de inovação. Deve ter por volta de umas 400 pessoas engajadas ali, trabalhando com isso diariamente, e poucas pessoas em Barretos sabem que isso existe. A gente tem que expandir esse horizonte, e com o Arena, já começou isso, agora com o Comitiva da Inovação. E a ideia do Comitiva é muito bacana, né, Marcelo? Marcelo vai poder falar melhor sobre isso. Fazer encontros aqui semanais, chamar as pessoas para estar batendo um papo aqui, para estar conhecendo o Hub e trocando ideias. Acho que isso vai fazer com que Barretos avance nesse quesito. E nada melhor para uma startup, né, do que ter um bom ambiente de trabalho, respaldo do poder público, e também ela vai ter a tranquilidade, por exemplo, de estar no interior, né, e falando de agroindústria, nós temos aqui os maiores produtores tanto de grãos, de pecuária. A gente tem várias usinas aqui na nossa região, então as startups vão se beneficiar muito vindo para cá, porque elas vão ter respaldo e dados para poder trabalhar, né, para poder validar as suas teses, etc. Então a gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam como isso funciona. Porque muitas vezes é o que eu te falei, né? Os empresários, principalmente de base tradicional, não têm ideia de como funciona um hub de inovação e o que ele pode se beneficiar com isso. Tiago, eu quero pegar esse seu gancho para falar um pouquinho das 4 ferramentas que a Comitiva Inovação está usando para explorar e melhorar a cultura de inovação aqui em Barretos. Primeiro, a gente vai ter o nosso Rap Talks, que são papos descontraídos com chopp aqui no nosso centro de inovação da Comitiva. A todas as sextas-feiras à tarde fica o convite, o Cristiano, o Thiago, todos vocês, e a gente quer empresários para a gente fazer e discutir mais sobre esse papo de inovação. A gente tem também a nossa Hackathon. A Hackathon é um movimento de maratona de inovação que nós vamos promover em todas as universidades e faculdades aqui de Barretos, envolvendo os jovens, envolvendo os alunos das faculdades para desenvolver soluções através da tecnologia para apresentar. Começa na sexta-feira e apresenta-se no domingo uma solução para o desafio que a empresa levar. Nós temos também a vontade de fazer 2 grandes eventos. Um evento que é o Comitiva Summit,
chamar grandes referências na área de inovação do Brasil inteiro para promover um summit aqui em Barretos e também a nossa Feira Week de tecnologia para desenvolver e mostrar de Barretos, uma feira, o que Barretos tem feito de tecnologia para que o Brasil inteiro possa saber como a gente já está avançando nessa área. Além disso, a gente está aqui no podcast para também com esse papel de desenvolver a inovação aqui em Barretos. Então, essas ferramentas, o Comitiva Inovação já está trabalhando para levar uma cultura mais de inovação aqui em Barretos. Isso é muito legal, muito bacana, porque a gente vê, por exemplo, nesses movimentos da Comitiva Inovação, trazer para próximo dos empresários a pessoa, o startupeiro, né? A pessoa que tem aquela ideia. Então, como a gente estava falando, que muitos empresários de base tradicional não conhecem e não sabem como que funciona, ele vai ter a oportunidade aqui tomando um chopp, comendo uma pizza, de conversar com essas pessoas que desenvolvem tecnologia para ele entender o que pode beneficiar a sua empresa. A gente estava conversando, né, Marcelo, esses dias, que quando a gente fala, a empresa, ela tem boletos para pagar, ela tem pagamentos a fazer, ela tem preocupação com segurança digital, etc. E aqui em Barretos a gente tem startups que trabalham com isso, por exemplo, e as empresas não sabem. Aí temos empresas aqui em Barretos que trabalham com inteligência artificial já, que inclusive eu estou contratando, olha aí, um local aqui, de muita qualidade. É isso que essa aproximação vai ajudar muito, tanto as empresas de Barretos quanto as pessoas que trabalham com tecnologia e inovação para fazer essa ponte, né? Porque muitas vezes aquele cara tem aquela ótima ideia, só que ele não tem um canal para chegar nos empresários e apresentar. Então aqui vai ser um local de aproximação, vai ser muito bacana. Eu acho que casou muito bem aqui com o Marcelo, né? Que carece o início disso aqui tudo, da gente botar essa bola no campo, é comunicação, né? E aí cai como uma luva aí para você, para o seu grupo, eu acho que é isso, né? De realmente divulgar, né? Ter ação, mas também fazer as pessoas conhecerem, né? Realmente trazer, porque aí depois esse movimento ele vai se autoalimentando, as pessoas vão comentando e o negócio anda, mas realmente precisa ter esse início, né? Esse investimento aí, esse esforço. Eu queria dividir uma experiência que nós tivemos nesse movimento de futuro, que foi a nossa primeira hackathon. Nós pegamos uma das nossas empresas do grupo, que é a Invista, de outdoor, e a gente lançou o desafio nas faculdades aqui em Barretos de contar quantas pessoas olham para o nosso outdoor. E a gente levou esse desafio, fizemos essa hackathon lá na Unifed, mas contamos com todas as faculdades de Barretos. E o que eu fiquei impressionado, Cristiano, é como aparecem talentos nesses eventos de maratona de inovação. E começou na sexta-feira, às 6 horas da tarde, e às 4 horas nós tivemos as apresentações. Os ganhadores, foi uma equipe com 3 ganhadores, eram cada menino um melhor do que o outro, assim, foram excepcionais. Para você ver alguém passar o final de semana inteira trabalhando, levando desenvolvimento, é um pessoal engajado, é um pessoal comprometido, é um pessoal competente que leva. E daí gerou assim, até um mapeamento para a gente de talentos, inclusive uns a gente chegou a estar trabalhando com a gente, chegou a trabalhar em uma das startups que a gente tem, e assim, surpreende a cada dia o talento do menino. Então, você traz inovação, você traz talentos mapeados para as empresas, é uma ferramenta importantíssima de inovação. Esse tipo de evento que você falou, né, o hackathon, ele é muito legal porque você inverte, né, você já é a indústria, você já é a empresa grande que fala, olha, eu preciso resolver este problema, e aí você dá esse objetivo para esses jovens, né, que vão focar naquilo ali. Até então, provavelmente nenhum deles tinha pensado que isso era um problema, não tinha esse conhecimento. Aí na hora que você coloca, ele fala, poxa, acho que eu consigo pensar isso aqui. E realmente consegue, né? E se você for pensar, né, que a gente comentou agora há pouco, né, da empresa tradicional, vamos dizer assim, né, do grupo, por que não fez isso dentro da empresa, que não fez antes, né? Então, porque às vezes não tem a pessoa, não tem a pessoa que tem esse tempo livre para se dedicar àquilo ali, né? Já tem as suas coisas, ou não está atualizado na tecnologia. Então, essa junção que é legal, né? Com esses objetivos. Cristiano, eu queria aproveitar um pouquinho também a sua experiência nisso,
Uma das áreas que a gente vai atuar bastante também é na aceleração das startups. Inclusive, está aberto, você que tem uma startup aqui em Barretos e região e quiser fazer parte do nosso Comitiva Inovação do Nosso Santo, está aberto no site www.comitivainovação.com.br. Está aberto as inscrições para você passar no nosso processo seletivo e você passar, fica instalado aqui no nosso Centro de Inovação e você vai passar por uma série de processos de mentorias, de acesso ou grandes empresários, ajuda na aceleração e no acesso a capital. E é sobre isso que eu queria falar com você um pouquinho. Um dos maiores desafios das startups no Brasil é essa luta pelo acesso a capital. Uhum. Para vocês, no seu histórico, como é que vocês lidaram com isso? Vocês foram bootcamp, uma estratégia de capital próprio? Vocês foram através da dívida? Tiveram alguma experiência com investidor anjo, private equity? Como é que foi essa luta para vocês crescerem com a necessidade de capital de giro e capital aqui no Brasil? Aqui? Falando, né, da Q2 até ali a Gnatos, né, iniciamos com o famoso patrocínio, né, então a família ajudou bastante durante um tempo ali, mas claro, sempre com objetivos, né, coisas bem As metas estavam definidas, metas definidas e tal. E a gente errou, como você mencionou agora, a gente errou algumas coisas, outras era desenvolvimento, não tinha ainda um conhecimento, mas isso foi muito importante. Então, essa semente, né, hoje a gente fosse falar, foi um capital anjo da família, né? Foi isso mesmo. Depois de um certo tempo, já aqui no IBT, a gente conseguiu alguns fomentos, algumas ajudas de programas do governo, através de projetos que a gente submeteu, prêmios que a gente ganhou, inclusive, né, no início, que nos ajudaram também a dar mais um gás ali para alguns projetos, e fomos andando. Ali naquela virada, né, que eu comentei com vocês, aí já pula 10 anos, né, ali para Gnatos, foi já começamos a entrar numa coisa um pouco mais profissional, né, tamanhos maiores e tal, então ali a gente já tinha começado um pouco antes a captar recurso em bancos, né, fazer dívidas, e a gente foi aprendendo que dívida não é problema, se você tiver um modelo de negócio para pagar que rende acima dos juros, é ótimo, né, porque você consegue acelerar, acho que é uma coisa também que falta na cultura do brasileiro, né. Talvez pelo nosso mercado ter juros muito altos, historicamente, isso aí, esse conhecimento de trabalhar com dinheiro de agentes financeiros fica um pouco restrito a empresas maiores, mas eu acho que é algo que tem chance da gente melhorar também, né. Então, independente de onde vem o recurso, você só precisa ter certeza que a consequência daquele recurso precisa ser levada em consideração. Se ele tem um juros, seu modelo de negócio tem que contemplar o pagamento desses juros. Se ele é um investimento anjo, mas que depois você pode converter, se você não conseguir devolver no que você combinou, vai converter em cotas, né, da empresa, você tem que estar preparado para fazer aquilo ali. Você nunca pode considerar que vai dar tudo certo. Acho que é uma coisa que eu posso dizer, né? Vamos considerar assim, se der tudo errado, o que vai acontecer? Já combina no começo. É a menor coisa, né? Mas assim, resumindo, a gente usou todas as ferramentas possíveis em cada situação. Então, tinha um fomento do governo, um edital, que a gente tem que procurar, tem que falar assim, vamos estudar o edital, vamos publicar, vamos concorrer. Alguns a gente ganhou, outros a gente não ganhou. Tem alguma linha de banco que depois os bancos começam a vir oferecer, a empresa começa a chamar a atenção. Tem alguma linha que faça sentido para a empresa, não para o banco, né? Que faça sentido, né? Que eu vou conseguir pagar? Então tá bom, vamos pegar. Tem algum parceiro estratégico que apareceu, quer investir na empresa em troca de cotas, né? De porcentagem da empresa? Faz sentido essa pessoa estar na empresa? Ela vai ajudar, né? Fazendo network na empresa ou deixando a empresa acessar mercados que seriam inacessíveis e tal, tudo bem, né? Então vamos fazer isso aí. É isso, o empresário o startupeiro aí, ele tem que saber que a partir do momento que ele tem realmente essa ação de iniciar, ele tá no manche, né? Tudo que ele fizer vai ter os benefícios
e os malefícios das decisões deles. Eu acho que isso é algo que demora um pouquinho para a pessoa fazer. Ele não é obrigado a pegar dinheiro de ninguém, mas uma vez que ele pegou, de qualquer que seja o agente, tudo tem que estar combinado e tem que se esforçar ao máximo para cumprir aquilo ali, né? Ô, Cristiano, e olhando hoje para trás, assim, quando, pô, você começou a fazer suas previsões, suas planilhas, a modelagem de negócio ali, quando você olha para trás, ou foi aquilo, ou foi completamente diferente do que você estava A previsando? maioria das coisas é completamente diferente. Inclusive, né, que eu comentei aqui, o primeiro produto que eu e o Alexandre projetamos lá na Q2, que nos levou a estudar o mercado, nos levou a vir a conhecer o mercado odontológico, nós nunca lançamos, né? Que eu falei que a gente chegou numa parede, eu tive que fazer. Nunca, até hoje a gente não lançou. É, ainda estamos esperando, não desistimos não, mas ainda estamos esperando mais algumas condições corretas aí, né, pra gente conseguir fazer sentido lançá-lo. Então você pensa, poxa, eu tava lá na Q2, era eu e o meu sócio, hoje eu já andei aí muitos anos, quase 20 anos nessa estrada, e até hoje eu não tenho condições de lançar o produto que eu pensei no começo, vivenciou tudo. Quão errado eu tava de pensar em lançar esse produto, né? Mas isso é legal, né? Para as pessoas não desistirem. Não, a minha jeito é esse. A questão é, você tem que adaptar. Cara, isso aqui a gente viu que não ia dar certo, né? Naquele momento. É um produto muito legal. Mas, então a gente enxergou outros caminhos e fomos tomando, né? Então, assim, o negócio é fazer dar certo. A gente sempre fala, nunca pode falar não deu certo. Fala, estou fazendo dar certo. É isso. Não, e é muito legal nesse ramo de inovação e tecnologia, você deve ter visto isso muito também, é que a startup começa pensando em algo e aí, de repente, recebe uma demanda de alguma empresa, ela muda o curso com aquilo que ela iniciou e ela dá certo. Então, assim, por exemplo, eu sempre conto esse caso, né? Eu conheci lá em São José dos Campos uma startup que estava desenvolvendo robôs, né, para fazer limpeza em casco de navio. E aí uma grande empresa de chocolate foi lá e lançou um desafio que precisava limpar uns dutos de leite ninho, etc. Ela foi lá e com o robô que ela estava fazendo para limpar o Casco de navio. casco de navio, ela conseguiu limpar os dutos lá e teve um aporte enorme dessa empresa e ela já mudou totalmente o rumo, né? Então é muito legal a gente ver isso também. E as pessoas têm que estar de coração e mente aberta para poder também Exato, vai enxergar a oportunidade. enxergar a oportunidade. É isso, Ontem não, essa semana mesmo, estava conversando com um pesquisador que está também mostrando para mim um projeto bem interessante aí na área de saúde. Ele comentou também, o sócio dele estava com um produto de análise estrutural para avião, aeronaves, e, e teve sucesso na área de barcos. Ele falou, se eu fosse esperar para fazer até hoje, não tinha conseguido o volume que eu precisaria para estar com a empresa aberta. E também ofereceram, chamaram ele para fazer a área, essa análise estrutural, com algumas coisas com raio-x lá na área de barco, ali ele deslanchou. Então, assim, nunca imaginei, né, que eu fosse mirar no avião e acertar no iate. E Marcelo, é legal ouvir o depoimento do Cristiano, né? Porque o Centro de Inovação ele ajuda em tudo isso que ele falou, né? O Centro de Inovação ele vai ter o respaldo para que a empresa que está iniciando aqui dentro, está acelerando aqui dentro, ela possa saber quais são os caminhos certos, inclusive na ajuda de projetos para forré. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que ele falou de uma das soluções de acesso a capital é a questão do fomento. Como é que o Comitê de Inovação pode ajudar nos projetos para ajudar nessa startup a alcançar os fomentos? Então, isso é muito legal. De fomento. Por exemplo, vou dar o que eu falei de Santo André. Santo André, eles, em 6 anos, conseguiram mais de 110 milhões lá de fomento para o município, mas esse fomento vai para as empresas, né? E como que o Centro de Inovação ajuda? E o Santo André, que ele tem essa rede de governança, ajudou. Ele fica atento a esses editais e ele verifica. Quando chega um edital, ele fala, opa, esse edital aqui dá certo para a empresa tal. E aí ele chama a empresa tal e fala, ó, tem um edital aqui para a gente participar, é isso, acredito dar certo, vamos desenvolver junto? E aí eles desenvolvem juntos e conseguem, né, muitas vezes dá certo, outras não, mas conseguem trazer
Porque se a gente deixar só para o acaso, não vai dar certo. Então, o Centro de Inovação ele vai estar apto a falar, ó, aquela empresa ela consegue ajudar nisso, aquela empresa tem as coordenadas suficientes para ajudar essa startup a conseguir e linkar as coisas para que isso dê certo. Então, mais do que desenvolver o projeto ou escrever o projeto, é saber, o Centro de Inovação ele vai conseguir levar para aquela empresa certa o projeto certo. Isso é o mais importante, porque tem muitas vezes a pessoa está desesperada e acaba se inscrevendo em projetos que não é para ela, né? Então, o Centro de Inovação ele vai conseguir ajudar. E tem muito dinheiro no mercado, muito dinheiro de fomento no mercado. A gente vê, o dinheiro é muito alto todos os anos e todos os anos não consegue Usar tudo. ser usado, né? E não, o Centro de Inovação ele vai poder ajudar muito nisso. Legal. Nós estamos aqui com várias empresas parceiras que passaram por esse processo. Um que eu queria lembrar aqui da gente é o Nestor Girardi, que começou com a Italian House há pouco tempo atrás e, cara, hoje acho que é um dos melhores cases que a gente tem de franquia aqui no Brasil. Começou aqui em Barretos, né, e tão pouco difundido aqui em Barretos, assim, agora todo mundo já conhece ele, mas até pouco tempo atrás começou na pandemia, no meio do alto, e agora está aí fazendo sucesso. E toda essa rede de empresários, o Cristiano faz parte, o Thiago, todos eles estão aqui, o Serginho Carneiro, que faz parte, tem tantos outros empresários bons fazendo parte, o Zeca Jacinto e tantos outros que estão com a gente aqui, exatamente para criar essa rede e ajudar a startup que está aqui em Barretos a se desenvolver, tanto com mentoria, quanto oferecendo a empresa também para fazer testagem, validação do seu produto. É uma oportunidade, eu acho que para todas as startups de Barretos terem referências grandes aqui em Barretos, como o Cristiano que está aqui, e poder se desenvolver. Então, você que está nos assistindo, que tem uma startup, faça sua inscrição no www.comitivanovação.com.br, que daqui a pouco vai começar, você vai poder se instalar e fazer parte do nosso centro de inovação. Ô, Cristiano, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente também, assim, como você já teve experiência nessas startups, a questão jurídica, que a gente estava falando aqui sobre fomento e tudo mais, como, assim, muitas vezes, o casamento das empresas com as startups é como um casamento. Sim. Então, tem lá o acordo pré-nupcial, né? Eu acho que é importante para as duas partes esse acordo pré-nupcial que a gente está falando. Como que para você foi essa relação com o Open Innovation com as empresas que vocês se instalaram? E assim, o que você tem de dica para dar tanto para as startups quanto para as empresas para que o relacionamento seja realmente assim, transparente e dê certo, né? Dê certo como no casamento. Sim, claro. Olha, qualquer tipo de sociedade, ela é complicada, ela precisa ser muito bem clara, né, as regras ali, para ela funcionar a longo prazo. E eu acho que essa que é a ideia, né, é pensar no longo prazo. Então, a parte jurídica ela é muito importante e muitas vezes ela é um pouco negligenciada por falta de experiência ainda das startups. O Thiago já deve ter pego alguns casos cabeludos aí. Mas assim, no nosso caso, a gente também foi evoluindo ao longo do tempo, né? Antes dessa captação que a gente fez no Open Knowledge Ignitus, a gente já tinha outra startup, né, que a gente também fez. E existem modelos diversos, depende do que está confortável para a empresa e para a startup. Então, você pode fazer uma sociedade, vamos dizer, que o pessoal entende mais facilmente aí, né, que a empresa vai comprar ali parte da startup, né, vou fazer um contrato ali, ó, tô colocando tanto dinheiro e vou fazer isso, aí seria o mais básico, mas não é tão usual hoje em dia nesse mercado. Nós já fizemos contratos de participação com, por exemplo, mútuo conversível. O que é isso? A empresa está colocando o investimento, né, na startup, mas como um empréstimo, um adiantamento, dentro, claro, de um programa de investimento de gastos que a empresa startup acorda conosco, né? E aí, lá na frente, a gente tem, em alguns gatilhos, a gente tem a opção. Olha, esse mútuo conversível eu vou converter, né? A empresa deu certo, então vamos converter em participação da nossa empresa, ou não estou confortável, aí vou
pedir a devolução desse dinheiro, já tem que estar acordado, ó, então você vai me pagar de volta, ou então não, vamos fazer mais um aporte, até aqui tudo bem, mas não vou converter, mas vamos aportar mais. Então essa é uma maneira também válida, né, que as empresas grandes acabam fazendo para ter uma segurança, porque a gente nunca pensa no risco também para a empresa grande, porque né, se a empresa startup eventualmente tiver algum problema, de alguma coisa, a empresa grande às vezes não quer colocar o nome dela ali ainda, né, então ela fica mais protegida. E pro lado da startup também é bom, né, você está recebendo um recurso que você sabe que vai custar ali aquela porcentagem, né, do seu projeto. E se não der certo, você tem chance de negociar de novo, enfim. Mas tem que estar tudo muito claro, tem que estar muito bem entendido entre as partes, né? Porque eu vejo às vezes algumas que ocorrem por aí, que às vezes ficam meio desesperadas, porque começa assim, sem dar muita atenção nisso, e aí na hora que a empresa dá certo ou dá errado, começam problemas, né? Então isso tem que ser pensado antes de começar, né? E com certeza deve ter outros modelos de negócio aí, tem modelo de vesting também, né, que também é seguro. Se a startup atingir tal faturamento, aí sim a empresa vai entrar com as porcentagens. Enfim, acho que até o Thiago pode ver se tem outros modelos aí. Na verdade, existem vários modelos, né, de negócios entre startups e investidores. É até algo interessante, né, Marcelo? A gente sempre vem dizendo que a gente também precisa mudar, falando da cultura, a gente precisa também trazer, e a comitiva vai ser muito importante para isso, para auxiliar o empresário, os investidores de Barretos a entender como funciona. Exato. E também para que eles se sintam à vontade também, porque aqui nós vamos ter startups, no Arena tem startups, então nada mais bacana do que os investidores, empresários de Barretos possam conhecer essas startups, mas eles precisam conhecer como se investe. Exato. Acho que isso é um grande ponto que o Hub vai ajudar. Vai ajudar muito. Você ter essa assessoria jurídica e esses especialistas aí em cima, deixa tudo mais tranquilo para ambas as partes, porque vamos pensar assim, os dois, tanto a empresa tradicional, investidora no caso, quanto a startup, não tem necessariamente esse conhecimento, Sim. né, de como fazer, como receber o investimento e outra como fazer. Então, você tendo aqui esse ambiente, né, esse hub que vai proporcionar isso, já fica tudo mais fácil, né? Todo mundo fica mais confortável. Eu acho que é um grande ponto aí que... E como o Cristiano falou, o mais importante é a transparência. Exato. Não adianta querer, eu sempre falo para os meus clientes, esconder alguma coisa, porque vai dar errado. Né? Então, você precisa saber onde você está entrando e como que isso vai ser feito ao longo do tempo, para que não tenha surpresa. Porque o grande problema nos contratos, né, em geral, e também nos contratos de investimento para startups, é a surpresa, tanto para startup quanto para investidor. E pode se criar um problema jurídico muito grande lá na frente. Né? Como o Chame falou, depende do contrato mal feito, o investidor ele pode perder um patrimônio além daquilo que ele já aportou. Exatamente. Pode sobrar algum problema jurídico para ele. E para a startup também, ela fez um contrato mal feito e deu muito certo, por exemplo, e ela achou que ela ia ter uma participação X, ela acaba tendo muito menos do que aquilo por um contrato mal elaborado. E o Hub de Inovação ajuda muito nisso, né, de ajudar a ter essa transparência para as duas partes. E a gente vem discutindo muito, né, eu e o Marcelo aqui, até conversando com o Guilherme no Arena também, da gente começar um movimento de trabalhar com uma escola, entre aspas, para investidores em Barretos. Eu acho que isso é legal, isso é legal. Sim, a ideia é trazer profissionais, Cristiano, que nos acompanha, profissionais, consultores, especialistas em investimento anjo, para que a comunidade também de investidores em Barretos, os empresários também passem por cursos, treinamento, enfim, assessoria jurídica, para que também tenha segurança na hora de investir na startup. Então, trabalhando com as duas pontas, né, Thiago? Tanto a startup quanto o investidor está preparado para esse movimento de inovação em Barretos, investimento em startups. Isso ajuda muito com a cultura, né? E ajuda muito no desenvolvimento
das startups também, se os empresários de Barretos, eu sou investidor, eu não tenho uma empresa não tenho uma dor aqui, mas eu quero investir. Então, é interessante e ajuda muito no desenvolvimento dessas startups e no desenvolvimento de Barretos. Exato. Eu acho que é tudo que a gente faz, né, para qualquer coisa, e aqui focar na inovação, é diminuir o atrito para você colocar em movimento. E essa ponta aí, essa perna do jurídico ajuda muito isso, porque é algo que as pessoas têm muito receio, né? Conceito. Tem receio e como você falou, são muitas as formas de contratar, muitas as formas de fazer essa parceria. É muito importante que tenha um respaldo jurídico para traduzir num documento a vontade das duas partes. Exato. É isso que é o mais importante, porque mais do que ter um modelo de contrato pronto para oferecer, é ouvir as duas partes, cada um saber o que eu quero receber e o que eu quero dar. E aí traduzir num documento jurídico, viável e legal, essa vontade das duas partes. É o mais importante isso. A gente tá chegando nos nossos instantes finais aqui. Eu queria, esse podcast é um próprio exemplo também de startup, a gente está começando, estamos aprendendo, vamos errar. Então deixa sua sugestão, deixa seu like, participe, para você também estar interagindo com a gente nesse ambiente de inovação aqui em Barretos. Bom, a gente está chegando nos instantes finais, então eu queria deixar as palavras finais aí para vocês agora se despedirem do nosso público. Olha lá. Obrigado. Bom, agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui no primeiro podcast, muito legal. A gente já está, né, aqui dentro do Hub iniciando, já faz alguns meses, né? Se bobear já até um ano, né? Nem lembro direito, tem mais conversou. Então, assim, eu fico muito feliz disso estar evoluindo, estar se concretizando em mais essa ação. Então, os parabéns para você, Marcelo, estar liderando isso aí. E eu acho que é um movimento muito importante para Barretos. Como eu disse, um local de convergência, né, de inovação voltado para a indústria, como você mencionou também, convergindo com esses modelos que a gente vê em outro lugar, você mencionou Florianópolis, eu acho que é isso mesmo. Então, estou muito feliz disso estar acontecendo em Barretos. Eu mesmo fui um dissidente aí de outras tendências, de outras cidades e trouxe para cá, né? Então, compramos Agnatos, viemos aqui para Barretos, trouxemos para cá, né? Pegamos ali de Ribeirão, empresa tradicional, fomos para cá. E eu acho que é isso, a gente tem que investir onde a gente está e fazer as coisas darem certo aqui. E eu tenho certeza que esse movimento vai dar muito certo. E com essa liderança também de comunicação e de agregação que vocês têm do grupo, só tem coisa para dar certo. Precisa contar comigo, já chamar. Com certeza. É isso aí. Então, é muito importante a gente ter esse movimento. Eu quero agradecer de novo vocês dois como parceiros, né, nessa mudança de chave cultural de Barretos, tanto na questão do desenvolvimento econômico, mas também na inovação. Nós temos eu estava comentando com o Marcelo esses dias, a gente iniciou essa jornada há um tempo atrás, né, numa visita no Arena, isso. Então foi muito importante que tudo começou numa visita no Arena. Eu e o Marcelo estivemos lá conversando com o Guilherme Romagnolo, e aí a gente começou a pensar nisso tudo que está acontecendo aqui. E também contar com a colaboração, né, de pessoas tão capacitadas no conselho do Comitê de Inovação, como o Cristiano, como a gente já falou do Zeca, do Antônio, do Pedro Musetti, do Sérgio Carneiro e do Gustavo Miziara. Então é muito importante a gente ter respaldo, né, para a gente poder avançar. E acredito que a gente vai conseguir avançar muito. Acredito que a gente nos próximos anos aí, de uma maneira bem acelerada e rápida, nós vamos ser uma grande referência em inovação, não só no estado como no Brasil. Barretos tem tudo para que isso ocorra, para que isso aconteça. Eu acredito que a gente, dando mais esse pontapé aqui com o Comitê de Inovação, vai se concretizar de maneira rápida e sólida e sustentável. Com certeza. Eu quero agradecer a participação do Thiago e do Cristiano e pedir a você que nos acompanha que se inscreva no nosso canal, curta, para que a gente possa promover ainda mais esse ecossistema de inovação, não só em Barretos, mas para o Brasil inteiro, e assim a gente levar o desenvolvimento sustentável para todo o país.
Muito obrigado. Nós temos mais podcasts aí, chegando às sextas-feiras a gente vai produzir um conteúdo para você especial. Fica atento. Um abraço e obrigado a todos.